Graça e paz, queridos irmãos. Missionário Jefferson, passando aqui mais uma vez, muita alegria do coração, um prazer sempre estar compartilhando aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos comunicado, tem nos guiado, tem nos direcionado nesse tempo. E é bom, saber que temos irmãos que estão atentos a tudo que o Espírito Santo de Deus tem falando nesses últimos tempos, A igreja sempre atenta, Os servos do Senhor sempre atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, porque há uma promessa que Jesus nos disse que o Espírito Santo nos guiaria sobre toda a verdade. Toda a verdade é exposta para os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo. Isso é importante. Mas a gente precisa, eu sinto no meu coração nessa manhã que a gente precisa explicar um pouco mais, ser um pouco mais específico em relação ao Espírito Santo, e sua origem e em que, como ele atua e onde ele atua, Então, assim, é importante a gente estar refletindo nessa questão nessa manhã, para quebrarmos aí alguns paradigmas e também algumas barreiras que têm impedido, muitas pessoas de receberem a glória de Deus, a esperança da glória, o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. E a gente precisa entender isso, tá bom? Então vamos ler aqui na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 6, a palavra nos diz assim: Por esse motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. O que eu gostaria de enfatizar aqui? Primeira coisa é que a gente precisa estar sempre mantendo acesa a luz do Espírito Santo na nossa vida, Ele está dizendo aqui, que a gente precisa estar despertando o dom. A gente precisa despertar o dom de Deus que foi nos dado mediante a imposição das mãos do servo de Deus, do discípulo, do seguidor de Cristo. Aqui é uma relação entre Paulo, o apóstolo Paulo, e o seu discípulo Timóteo, o jovem Timóteo, aprendendo com Paulo. Então Paulo está exortando ele aqui para que ele desperte esse dom que foi dado a ele pela imposição das mãos de Paulo. Aí é onde nós queremos trazer entendimento nessa manhã, queridos, é o seguinte: há muitas filosofias e muitas crenças aí neste mundo em relação à centelha divina. Há muita confusão nessa questão, e todas as confusões desviam você do foco principal, que é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Aqui, Paulo está explicitamente dizendo o seguinte: foi pelas minhas mãos que você recebeu o dom. Então, assim, Jesus deu dons aos homens. Estes dons são dons do Espírito Santo. Para você receber dons do Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que você precisa receber. Por isso, queridos, há muita luta, há muita barreira hoje que já foi criada em relação à igreja de Cristo. Que hoje não se sabe mais quem é a igreja de Cristo, onde está a igreja de Cristo, ou quem são a igreja de Cristo,
Ninguém sabe mais, não existe hoje em dia não tem uma referência para o mundo de aonde está Jesus, como recebeu o Espírito Santo. E não apenas receber o batismo de João Batista, que é o batismo nas águas. E, assim, é a causa de que dá-se a impressão que a igreja de Cristo está dormindo, porque há uma multidão de pessoas, mas na sua maioria não receberam o Espírito Santo. Você pergunta à pessoa, mas como é que foi a sua experiência com o Espírito Santo? Não sei, não me lembro. Eu chorei, entendeu? Então, assim, há uma necessidade da gente entender que existe uma raiz, e essa estava ali nos 120 homens e mulheres que estavam ali reunidos no mesmo lugar, e eles receberam ali o Espírito Santo, e a partir dali a igreja começa a pregar o Evangelho do Reino, o arrependimento e o batismo. João Batista fazia muito isso. Então depois a igreja também continuou esse trabalho, agora com o poder, com o dom, com a presença e a atuação do Espírito Santo, que é o próprio Deus atuando dentro de nós. Então, assim, nós temos uma centelha divina, sim, nós temos o nosso Espírito, nós somos, Então, assim, mas o que nós somos está separado de Deus. Então nós precisamos receber a Deus em nós, e Cristo nos deu essa possibilidade de nós, se quisermos receber o dom do Espírito Santo, nós recebemos, mas é pela imposição de mãos. Então por isso a necessidade de ter uma eclésia, de ter uma igreja, de ter um povo santo, que o Espírito Santo habita naquelas pessoas, e elas são incumbidas de também pregar o Evangelho ao mundo, e o Evangelho do Reino dos Céus, do arrependimento das obras da carne, das suas consequências, e também para que essas pessoas se arrependam e busquem aí a santificação, para que recebam também a promessa do Espírito Santo sobre a vida delas. Então, por isso a igreja é muito malhada, por isso a igreja é muito apedrejada, por isso a necessidade de voltarmos para a igreja, de termos corações de servos, nós que já fomos batizados com o Espírito Santo, nós que já recebemos dons, nós que temos aí um espírito de ousadia e não de timidez. Está na hora de despertar essa geração de adoradores, de um exército de adoradores aí, que estão aí dispersos, desfocados, e o Espírito Santo de Deus precisa de nós para que nós continuemos essa obra, principalmente agora que vem muitos sinais, se cumprindo ali, de Mateus 24, vem se cumprindo aí na terra, e nós estamos alertas, porque está havendo avivamentos em várias partes do mundo, o Evangelho sendo pregado, pessoas recebendo a Cristo, e muitas vezes nós aqui estamos dormindo, ou estamos aí desfocados do propósito original, que é frutificar, ganhar almas, chegarmos a preencher todas as pérolas da nossa coroa para entregarmos aos pés do nosso Rei, porque diante dele ninguém chegará de mãos vazias, tá certo? Então vamos entender que há necessidade da imposição das mãos do servo de Deus, do sacerdote, do homem de Deus que foi remido, que foi resgatado, que foi restaurado, foi curado, foi batizado, transformado, hoje está ali para servir a Jesus, como anjo da igreja, como o pastor, como o presbítero, até o diácono, o evangelista, o missionário que está no campo, tem essa autoridade dentro de si, porque recebeu o Espírito Santo. Então é interessante entendermos
que não é de qualquer maneira, não é porque somos bons. E outra coisa, né? Nós conhecemos a Bíblia e sabemos que não há ninguém bom. Então, se você se acha uma pessoa boa, Jesus não veio para você, fique tranquilo. Você não é desse planeta, né? Você caiu aqui das estrelas, você é de um outro planeta, né? Você está aqui, mas você é um extraterrestre. Então você não... Jesus não veio para você, tá? Fica tranquilo. Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa, né, que não tem pecado, que não tem maldade nenhuma, que nunca fez nada de errado, tudo bem, não é para você, tá? Jesus não veio para justos, mas ele veio resgatar o que se havia perdido, que são nós, né? Eu estava perdido, Jesus me encontrou. Então, se você é uma pessoa boa, não precisa de Jesus, você é de outro planeta, porque aqui nesse planeta só tem pecadores, né? Que precisam se arrepender e receber a graça do Senhor Jesus, né? Para que as portas do inferno não prevaleçam sobre ela, tá certo? Então, fica essa aí a dica, né? Hoje, se você está afastado da igreja, se você está com dúvidas, se você está escutando outras fontes, toma cuidado, volta para Jesus, volta à oração, volta ao jejum, às lágrimas, à adoração, à manifestação, né, do Espírito Santo. Acende a chama do Espírito Santo na sua vida, não apagueis o Espírito Santo, né? Então não vamos sufocar o Espírito Santo para que ele não se apague, mas vamos dar combustível, oxigênio ao Espírito Santo com a nossa obediência, devoção, adoração, disciplina, principalmente, né? Executar aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida, tá bom, queridos? Um grande abraço, que Deus continue nos iluminando, que o Pai continue tendo misericórdia de nós, nos ensinando, que Jesus ensine-nos a cada dia mais sermos parecidos com Ele, mediante ao mar de dificuldades que temos, né? Mesmo mediante ao mar de defeitos, nós cremos que ainda vamos ser glorificados com Cristo.